A psicologia analítica não tem como proposta opinar sobre o valor estético-literário de alguma obra no campo da literatura. A intenção, se assim pudermos assinalar, é de pesquisar os processos da atividade criadora, o estudo psicológico do processo criador na estrutura da produção artística e compreender o seu simbolismo. Olá, eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano, pesquisador, palestrante e coordenador de grupos de estudos em psicologia junguiana. Sejam bem-vindos ao canal Conversas Junguianas. Hoje conversaremos sobre o conto Ideias do Canário, de Machado de Assis. Este conto foi publicado a primeira vez em 1899 e apresenta em sua estrutura um tom fabular. Mas antes de continuarmos, é importante que você se inscreva no canal, curta este conteúdo, comente, dê um like e compartilhe, porque isso nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas e a manter o canal. Aproveite e ative o sininho, pois assim você não perde as novidades deste canal. Machado de Assis nos mostra em seus escritos que na alma humana surgem sentimentos que nem sempre são considerados as luzes da consciência. Mas comecemos situando quem foi Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 21 de 6 de 1839, no Rio de Janeiro, ele era descendente de escravos. Seu pai, José de Assis, era um pintor de paredes e dourador, nascera no Rio de Janeiro. Sua mãe, Maria Leopoldina Machado de Assis, era uma açoriana e tinha a profissão de lavadeira. Eles moraram no Morro do Livramento, zona portuária do Rio de Janeiro. A casa onde morou Machado de Assis encontra-se parcialmente demolida. Machado perdeu sua mãe criança, quando estava com 9 anos de idade. Foi em Lembranças de Minha Mãe, quando Machado diz ter descoberto os enganos do mundo, os pesares da vida. E mais ainda assinala: aos 9 anos perdi minha mãe, fiquei só no mundo, só como a rola sem o ninho. Imediatamente após o falecimento de sua mãe, perde também a sua única irmã, Maria Machado de Assis, vítima de sarampo. O pai de Machado casou-se então com Maria Inês, uma lavadeira portuguesa, que acabou por criar o menino. Aos 12 anos, no entanto, o menino ficou também órfão de pai e precisou ser responsável por ajudar a manter a casa. Fora criado pela madrasta, cresceu em condições precárias como muitos brasileiros. Pobre, sem recursos, sem família, Machado de Assis foi um self-made man, formando-se por sua própria educação com a mais vasta leitura, tudo pelo esforço próprio. Sua experiência de vida certamente o moldou, pessoa de uma genialidade ímpar. Em 1869, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, senhora portuguesa que lhe ajudou na revisão dos livros e com quem esteve casado durante 35 anos. Carolina faleceu em 1904. Em carta escrita no dia 20 de novembro de 1904 para o amigo Joaquim Nabuco, Machado assumiu: foi-se a melhor parte da minha vida e aqui estou só no mundo. Morou no Cosme Velho, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, desde 1884 até o seu falecimento em 1908, vítima de câncer. Machado de Assis teve quase tudo contra si, uma sociedade desigual e cruelmente injusta como a nossa. Machado de Assis sofreu ao longo da vida com preconceito racial. Quando começou a escrever, não era comum no país existirem intelectuais não brancos. Ele era visto com maus olhos por muitos membros da sociedade. Negro, pobre, gago, epilético, ainda assim, tornou-se um grande escritor e conseguiu se transformar no nome de maior peso na literatura brasileira, sendo o mais completo e complexo dos nossos artistas. Talvez o único de nossa desgarrada literatura a ter características de verdadeiro clássico universal. Alfredo Pujol, crítico literário, um dos primeiros a se dedicar
ao estudo da obra de Machado de Assis, o chamou de alma recolhida e solitária, nutrida das suas tristezas íntimas, envolta em sombras de dúvida. Um poeta da vida interior, enclausurado no seu sonho, estranho à agitação que o rodeava. Criou personagens fictícios que não são materiais, mas de uma realidade psicológica muito viva e íntima. Foi um gênio da literatura brasileira. Usou predominantemente o tempo psicológico e seus escritos de uma densidade psicológica esplêndida. É sobretudo um dos maiores psicólogos brasileiros, um esmerado conhecedor das paixões da alma humana. A psicologia é a única ciência que leva em consideração o sentimento como valor. O sentimento é o elemento de ligação entre as ocorrências físicas e a vida. Apesar de acusar a psicologia de não científica ou pouco científica, o pensamento científico não compreendeu a necessidade prática e científica de se dar ao sentimento a devida atenção. E é pela via da psicologia junguiana que apresentarei breves reflexões sobre este belo conto de Machado de Assis. O conto Ideias do Canário, de Machado de Assis, presente em Páginas Recolhidas, publicado a primeira vez em 1899, apresenta em sua estrutura um tom fabular. O bruxo do Cosme Velho, como é conhecido, mostra ao leitor que no âmago humano surgem certos sentimentos e ideias que nem sempre são aceitáveis às claridades da consciência. Para apanhar em flagrante estes sentimentos e ideias, Machado de Assis não escolhe sujeitos particularmente perversos, mas sim pessoas boas, algumas vezes ingênuos, que ele surpreende os movimentos dos desejos egoístas ou preconceituosos. Fenômenos estes que ocorrem em todos os humanos. Neste conto, veremos Macedo, um ornitólogo estudioso, cientificista, ser surpreendido por um canário que o leva a reflexões profundas e transformadoras na sua vida. Vamos então ao conto. Um homem dado a estudos de ornitologia por nome Macedo referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou juízo. Eis aqui o resumo da narração. No princípio do mês passado, disse ele, indo por uma rua, sucedeu que um tílburi, à disparada, quase me atirou ao chão. Escapei saltando para dentro de uma loja de Belchior. Nem o estrépito do cavalo e do veículo, nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio, que cochilava ao fundo, sentado numa cadeira de abrir. Era um frangalho de homem, barba cor de palha, suja, a cabeça enfiada em um gorro esfarrapado que provavelmente não achara comprador. Não se adivinhava nele nenhuma história como podiam ter alguns dos objetos que vendiam, nem se lhe sentia a tristeza austera e desenganada das vidas que foram vidas. A loja era escura, atulhada das coisas velhas, tortas, rotas, enxovalhadas, enferrujadas, que de ordinário se acham em tais casas, tudo naquela meia desordem própria do negócio. Essa mistura, posto que banal, era interessante. Panelas sem tampas, tampas sem panela, botões, sapatos, fechaduras, uma saia preta, chapéus de palha, de pelo, caixilhos, binóculos, meias casacas, um florete, um cão empalhado, um par de chinelas, luvas, vasos sem nome, dragonas, uma bolsa de veludo, 2 cabides, um bodoque, um termômetro, cadeiras, um retrato litografado pelo final de Sisson, um gamão, 2 máscaras de arame para o carnaval que há de vir, tudo isso e o mais que não vi e não me ficou de memória, enchia a loja nas imediações da porta, encostado, pendurado, exposto em caixas de vidro igualmente velhas. Lá para dentro havia outras coisas, mais e muitas, e do mesmo aspecto, dominando os objetos grandes, cômodas, cadeiras, camas, uns por cima dos outros, perdidos na escuridão. Ia sair quando vi uma gaiola pendurada na porta. Tão velha como o resto para ter o mesmo aspecto da desolação geral, faltava-lhe estar vazia. Não estava vazia. Dentro pulava um canário. A cor, a animação e a graça do passarinho dava àquele amontoado de destroços uma nota de vida e de mocidade.
Era o último passageiro de algum naufrágio que ali foi parar íntegro e alegre como dantes. Logo que olhei para ele, entrou a saltar mais abaixo e acima, de puleira em puleira, como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava um raio de sol. Não atribuo essa imagem ao canário, senão porque fala gente retórica. Em verdade, ele não pensou em cemitério nem sol, segundo me disse depois. Eu, de envolta com o prazer que me trouxe aquela vista, senti-me indignado do destino do pássaro e murmurei baixinho palavras de azedume. Quem seria o dono execrável deste bichinho que teve ânimo de se desfazer dele por alguns pares de níqueis? Ou que mão indiferente, não querendo guardar esse companheiro de dono defunto, o deu de graça a algum pequeno que o vendeu para ir jogar uma quiniela? E o canário, quedando-se de em cima do puleiro, trilou isto. Quem quer que sejas tu, certamente não estás em teu juízo. Não tive dono execrável, nem fui dado a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoa doente. Vai te curar, amigo. Como? Interrompi eu, sem ter tempo de ficar espantado. Então o teu dono não te vendeu a esta casa? Não foi a miséria ou a ociosidade que te trouxe a este cemitério como um raio de sol? Não sei que seja sol nem cemitério. Se os canários que tens visto usam do primeiro desses nomes, tanto melhor, porque é bonito, mas estou que confundes. Perdão, mas tu não vieste parar aqui à toa, sem ninguém, salvo se o teu dono foi sempre aquele homem que ali está sentado. Que dono? Esse homem que aí está é meu criado, dá-me água e comida todos os dias, com tal regularidade que eu, se devesse pagar-lhe serviço, não seria com pouco. Mas os canários não pagam criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos canários, seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo. Pasmado das respostas, não sabia que mais admirar. Se a linguagem, posto que me entrasse pelo ouvido como de gente, saía do bicho em trilos engraçados. Olhei em volta de mim para verificar se estava acordado. A rua era a mesma, a loja era a mesma loja escura, triste e úmida. O canário, movendo um lado e outro, esperava que eu lhe falasse. Perguntei-lhe então se tinha saudade do espaço azul infinito. Mas, caro homem, trilou o canário, que quer dizer espaço azul infinito? Mas, perdão, que pensas deste mundo? Que coisa é o mundo? O mundo, redarguiu o canário com certo ar de professor, o mundo é uma loja de Belchior, com uma pequena gaiola de taquara quadrilonga pendente de um prego. O canário é senhor da gaiola que habita e da loja que o cerca. Fora daí, tudo é ilusão e mentira. Nisto acordou o velho e veio a mim arrastando os pés. Perguntou-me se queria comprar o canário, indaguei se adquirira como o resto dos objetos que vendia, e soube que sim, que comprara um barbeiro acompanhado de uma coleção de navalhas. As navalhas estão em muito bom uso, concluiu ele. Quero só o canário. Paguei-lhe o preço, mandei comprar uma gaiola vasta, circular, de madeira e arame, pintada de branco, e ordenei que a pusessem na varanda da minha casa, donde o passarinho podia ver o jardim, o repuxo e um pouco do céu azul. Era meu intuito fazer um longo estudo de fenômeno, sem dizer nada a ninguém, até poder assombrar o século com a minha extraordinária descoberta. Comecei por alfabeto a língua do canário, por estudar a estrutura, as relações com a música, os sentimentos estéticos do bicho, as suas ideias e reminiscências. Feita essa análise filológica e psicológica, entrei propriamente na história dos canários, na origem deles, primeiros séculos, geologia e flora das Ilhas Canárias, se ele tinha conhecimento da navegação, etc. Conversávamos longas horas, eu escrevendo as notas, ele esperando, saltando, trilando. Não tendo mais família do que 2 criados, ordenava-lhes que não me interrompesse, ainda por motivo de alguma carta ou telegrama urgente, ou visita de importância. Sabendo ambos das minhas ocupações científicas, acharam natural a ordem e não suspeitaram que o canário e eu nos entendíamos. Não é mister dizer que dormia pouco, acordava 2 ou 3 vezes por noite, passeava à toa, sentia-me com febre, afinal tornava ao trabalho para reler, acrescentar, emendar. Retifiquei mais de uma observação, ou por havê-la entendido mal, ou porque ela não a tivesse expresso claramente. A definição do mundo foi uma delas.
3 semanas depois da entrada do canário em minha casa, pedi-lhe que me repetisse a definição do mundo. O mundo, respondeu ele, é um jardim assaz largo, com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama, ar claro, um pouco de azul por cima. O canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, donde mira o resto. Tudo mais é ilusão e mentira. Também a linguagem sofreu algumas retificações e certas conclusões que me tinham parecido simples, vi que eram temerárias. Não podia ainda escrever a memória que havia de mandar ao Museu Nacional, ao Instituto Histórico e às universidades alemãs, não porque faltasse matéria, mas para acumular primeiro todas as observações e ratificá-las. Nos últimos dias não saía de casa, não respondia a cartas, não quis saber de amigos nem parentes. Todo eu era canário. De manhã, um dos criados tinha a seu cargo limpar a gaiola e pôr-lhe água e comida. O passarinho não lhe dizia nada, como se soubesse que a esse homem faltava-lhe qualquer preparo científico. Também o serviço era o mais sumário do mundo. O criado não era amador de pássaros. Um sábado, amanheci enfermo. A cabeça e a espinha doía-me. O médico ordenou absoluto repouso. Era excesso de estudo. Não devia ler nem pensar. Não devia saber sequer o que se passava na cidade ou no mundo. Assim fiquei 5 dias. No 6º levantei-me, só então soube que o canário, estando o criado a tratar dele, fugira da gaiola. O meu primeiro gesto foi esganar o criado. A indignação sufocou-me. Caí na cadeira, sem voz, tonto. O culpado defendeu-se, jurou que tivera cuidado. O passarinho é que fugira por astuto. Mas não o procuraram? Procuramos, sim, senhor. A princípio trepou ao telhado, trepei também. Ele fugiu, foi para uma árvore, depois escondeu-se, não sei onde. Tenho indagado desde ontem, perguntei aos vizinhos, aos chacareiros, ninguém sabe nada. Padeci muito. Felizmente a fadiga estava passada e com algumas horas pude sair à varanda e ao jardim. Nem sombra do canário. Indaguei, corri, anunciei nada. Tinha já recolhido as notas para compor a memória, ainda que truncada e incompleta, quando me sucedeu visitar um amigo que ocupa uma das mais belas e grandes chácaras do arrabalde. Passeávamos nela antes do jantar quando ouvi trilar essa pergunta. Viva, senhor Macedo! Por onde tem andado que desapareceu? Era o canário, estava no galho de uma árvore. Imagine como fiquei e o que lhe disse. O meu amigo cuidou que eu estivesse doido, mas que me importava cuidar de amigos? Falei ao canário com ternura, pedi-lhe que viesse continuar a conversação naquele nosso mundo composto de um jardim e repuxo, varanda e gaiola branca e circular. Que jardim! Que repuxo! O mundo, meu querido! Que mundo! Tu não perdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente, é um espaço infinito e azul com o pôr do sol por cima. Indignado, retorquei-lhe que se eu lhe desse crédito, o mundo era tudo. Até já fora uma loja de Belchior. De Belchior? Trilou ele as bandeiras despregadas. Mas há mesmo lojas de Belchior? Assim termina o conto. A filosofia platônica recusou o conceito de conhecimento baseado apenas no mundo das sensações, pois este apenas não nos poderia dar opiniões mutáveis e ilusórias. Defendeu por isso que o verdadeiro conhecimento estaria em ideias eternas que existiam no mundo, separado desse mundo externo das sensações. Sustentou ainda que todos os seres humanos, em graus variáveis, quando nascem, já possuem muitas dessas ideias. Nesse sentido, conhecer ou aprender é recordar aquilo que está obscurecido, mas em potencial na alma, como se percebe na República, no trecho referente à alegoria da caverna. Diz Platão, tereis, pois, de descer, cada um por seu turno, a vivenda subterrânea dos demais e acostumarmos a enxergar no escuro. Uma vez acostumado, vereis infinitamente melhor os habitantes da caverna e conhecereis cada imagem e o que representa, porque já tereis visto o belo, o justo e o bom na essência. Vivemos entre dois mundos de percepções diferentes, por fora por meio das sensações, por dentro por meio das fantasias, das imagens.
A fantasia e o imaginar não são meramente um processo interior que acontece em mim ou em você. São maneiras de estar no mundo e de criar alma no mundo. O conto faz uma clara alusão, ironia, às ciências da época do realismo. O conto apresenta também um diálogo com o pensamento filosófico de Platão, sobretudo ao que se refere à teoria do conhecimento de mundo, a alegoria da caverna, que tem como princípio a passagem de um homem do mundo das sombras, a caverna, ao mundo da luz, o mundo real, uma realidade mais ampla, mostrando assim, tal como um caleidoscópio, diferentes visões do mundo. Aqui vemos uma clara correlação do conto Machado de Assis com a noção de arquétipo do processo de individuação postulados por Jung e o nascimento de uma nova consciência. A primeira remissão ao mito da caverna já pode ser vista na própria descrição da loja onde Macedo compra o canário, lugar marcado por imagens sombrias e incompletas. Mas podemos muito bem assinalar, psicologicamente, se tratar do inconsciente, o mundo inimaginável, a consciência externa, mas pleno de imagens. O dono do Belchior é um velho sem história imaginável. Mas quem será este velho sem história imaginável que sai de um sono secular profundo? Ele representa o velho primata que habita em nós ainda indiferenciado, caduco, necessitando de renovação e diferenciação psicológicas. O dono do Belchior não só oferece ao canário, mas também as navalhas, instrumentos fálicos que cortam sutilmente e simbolizam o pensamento racional. Macedo não aceita as navalhas, somente lhe interessa o canário. Ele já estava encantado, como que tomado, fagocitado por este ser tão incomum. O canário simboliza a ânima de Macedo, que, como psicopompo, começa a emanar noções de despertar de uma nova consciência. Ele simboliza o eros platônico, que é um daimon. A ânima é o arquétipo da própria vida. Segundo Jung, em arquétipos do inconsciente coletivo, a ânima tem afinidade com os animais, sendo assim, ela poderá aparecer como uma cobra, um tigre ou um pássaro. No conto de Machado de Assis, ela aparece na forma de um canário. Atente para o detalhe que o canário é mágico. Ele é dotado de certo talento diferenciado, naquele mundo empanturrado de objetos os mais diferentes e confusamente colocados. O pássaro voa, possui sentido de pensamento espiritualizado. O canário possui a cor amarela, a cor solar, simbolizando o caminho para uma consciência maior. O canário porta em si mesmo a luz. O canário é um pequeno pássaro canoro. Este pássaro é originário dos Açores, da Ilha da Madeira e das Ilhas Canárias. Vocês estão lembrados que a mãe de Machado de Assis é originária dos Açores? Há luz no corpo do canário, há um esplendor solar. O motivo animal simboliza psicológica e habitualmente a natureza primitiva e instintiva do homem. Segundo Jung, o animal representa a psique não humana, o lado psíquico inconsciente. Nos contos de fado e nos mitos encontramos muitas vezes as figuras de pássaros que falam com a função de serem colaboradores inteligentes do homem, helpful animals. Representam também a psique não humana, o lado psíquico inconsciente. A loja de Belchior é descrita como um lugar misterioso e lúgubre. É o mundo do inconsciente, lugar misterioso onde tudo ou todos os objetos se encontram. O homem que se encontrava dentro dela, como um ser prostrado cuja história não se poderia deduzir, simboliza a contraparte de Macedo, já caduca, indiferenciada, cristalizada pelas conservas culturais. Mas também é uma contraparte adormecida, ainda não desenvolvida, sem consciência de seus atos e objetos. Percebe-se que os objetos contidos na loja são descritos como se estivessem perdidos na escuridão. Escuridão versus luz, com presença de inúmeros termos que sugerem perfeição, frangalhos, rotas, tortas, enferrujadas, chovalhadas ou incompletude, panelas sem tampas, tampas sem panela, como uma espécie de teatro das sombras, ou teatro das coisas impossíveis ou desarranjadas, necessitando de uma nova reorganização. Temos então o primeiro indício da representação da caverna de Platão no conto machadiano. Machado, ao se deparar
Um canário fica deslumbrado com a vitalidade do pássaro e compara-o a um raio solar em um cemitério. Neste caso, a loja, simbolizando a vida em um ambiente fúnebre. Apolo contido no reino de Hades. O canário encontra-se alegoricamente no mundo das sombras, pois a sua visão de mundo está restrita à loja em que vive. Nota-se que, do ponto de vista do pássaro, o homem é apenas um criado que está ali, apenas para servir a ele. Retomando a alegoria da caverna, o pássaro representaria o homem que consegue sair do mundo das sombras, loja de Belchior, e encontra o mundo real, comprovando a teoria do conhecimento de Platão. Ironicamente, verificamos que o cientista faz um caminho inverso, abandonando o que considerava o mundo da razão e se isolando em uma caverna repleta de imagens disformes em sua loucura. Aqui Macedo é lançado ao mundo do inconsciente. Percebe-se assim que ideias do canário pode ser visto como uma alegoria machadiana da alegoria platônica. Podemos também ousar dizer e compreender este conto de Machado de Assis como uma alegoria alquímica. O mundo para o pequeno pássaro adquire um novo sentido a partir do conhecimento, e este transmite a Macedo para que a sua consciência seja renovada, transformada, ampliada, e, em última instância, define o mundo como um espaço azul infinito. No tempo em que se cultuavam com fé quase sacra a ciência da época, este canário subverte a cabeça de um característico sabedor da época. O canário carrega consigo mesmo uma cultura underground, a cultura do conhecimento vigente na época. Ele traz a aurora de um novo conhecimento, não apenas um conhecimento intelectivo, mas, sobretudo, um conhecimento de sabedoria, um conhecimento diferenciado, um certo conhecimento psicológico. O personagem é digno de confiança, visto que o Sr. Macedo estava ligado aos estudos de ornitologia, portanto, alguém em que se podia confiar, um cientista. Macedo representa o ego com seu conhecimento didático e racional, o mundo das ideias estabelecidas. O canário pode ser entendido como o viajante, o psicopompo, como já assinalei, trazendo suas experiências sobre o mundo. Estas mudam de acordo com o ambiente em que ele está inserido. O canário sempre terá uma nova experiência para contar, uma nova definição de mundo. A psique é dinâmica e seus conteúdos arquetípicos também são. As suas mudanças de ambiente são consideradas viagens, profundas viagens. Já o Sr. Macedo nunca saiu do seu lugar. Sempre permaneceu ali, cristalizado como um sono enrijecido do dono do Belchior. O Sr. Macedo sobreviverá conhecendo as suas raízes, as suas histórias e tentando entender por que sempre será um eterno criado do canário. Estará a serviço de sua ânima. Um canário que procura explicar ao homem o que é o mundo. A conceituação do mundo vai mudando de acordo com o lugar onde o canário se encontra. Quando ele está na loja de Belchior, o mundo é a própria loja. Quando está na casa do Sr. Macedo, o mundo para o canário é um jardim assaz largo, com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama ar claro, um pouco de azul por cima. E quando o canário foge para uma fazenda, o mundo é um espaço infinito e azul com o sol por cima. Friso que nas 3 definições de mundo dadas pelo canário, é sempre ele que detém a sabedoria. O homem de hoje está acorrentado em seus próprios pensamentos ilusórios. O que se percebe no conto e nos dias de hoje é que se vive prevalentemente um mundo de aparências e de ideias pré-concebidas. Clichês norteadores de uma postura politicamente correta. Estamos voltados para os conceitos e terminologias sociais, científicas, que são muitas vezes ilusórias e revestidas de persona. Há uma grande lição psicológica, didática e pedagógica neste conto de Machado de Assis. Sair da caverna, sair da loja de Belchior, ou seja, deixar o homem velho, caduco, pode não ser algo agradável. Nos custaria abrir mão de uma vida construída com base em preconceitos e ilusões, conhecimentos pré-estabelecidos. Acreditamos que o que está diante dos nossos olhos é o real, mas ao buscarmos conhecermos, perceber novos caminhos e que há um novo mundo para além do nosso olhar, veremos que podemos ter uma consciência ampliada.
É o que chamaríamos de conhecimento de si mesmo, o fulcro do processo de individuação. Contudo, é de grande valia a determinação, a disciplina, a coragem e a vontade para deixar a caverna e, acima de tudo, persistir fora dela. Esta é a magia da travessia interior. Não devemos deixar de fazê-la. Não é difícil nem fácil, mas é uma tarefa que certamente nos encanta e nos liberta.